Bom, quero começar esse vídeo pedindo a sua ajuda. Compartilhar o vídeo ajuda muito, gente. Então, se você puder compartilhar no grupo da família, pelo WhatsApp, você vai estar me ajudando muito mesmo. Eu fiz o cabelo dela há mais ou menos uma semana. Eu vou deixar uma foto para vocês verem como ele chegou pra mim. Chegou assim, olha, bem laranja nas pontas, uma raiz aqui na franja toda branca, 100% branca. E eu fiz o cabelo dela uma semana atrás e ele tá assim hoje, tá? Com essa franja iluminada. Mais atrás ali eu sinto que falta loiro, ficou muito poucas mechas na parte de trás, sabe? E como ela tem muito cabelo branco aqui na parte da frente, ficou uma franja muito branca. Eu até falei pra ela, ficou uma franja muito vampiresca, né? Da vampira, do X-Men Revolution, lá do desenho animado. Então por isso é que eu vou fazer mais mechas aqui no quadrado do topo, nessa parte aqui que eu tô fazendo mechas agora. Eu tô demarcando essas mechas, fazendo uma mecha mais grossa, mais demarcada mesmo, para mim poder equilibrar a quantidade de loiro com a franja, para não ficar essa franja de vampira, né? Destacada na parte da frente, para ficar uma franja mais equilibrada. Então é isso, eu vou fazer essas mechas agora com óxido volume 20 e um pó que abre 9 tons. É o mesmo pó que eu usei lá na parte 1. Se você não assistiu a parte 1, é o primeiro link no box de informação. Aconselho você assistir a parte 1 primeiro, para depois assistir essa parte 2 aqui, tá? Essa continuação, para você entender realmente o que eu fiz no cabelo dela. Então bora lá, vou aplicar as mechas agora. Tô fazendo o cabelo dela com pó descolorante só e água oxigenada volume 20, tá? Não coloquei creme dessa vez. Pó descolorante puro, água oxigenada volume 20. Por quê? Eu não vou fazer tantas mechas, então eu quero o produto mais forte mesmo e mais potente mesmo para abrir o cabelo dela logo, entendeu? Porque eu vou aplicar essas mechas super rapidão. Com mais ou menos 20 minutos eu apliquei tudo que eu tinha que aplicar. Então é só esperar abrir as mechas, tá? Bom, vou aplicando, olha, as mechas. Eu não vou fazer mechas na franja ali. Nessa parte da franja eu já não vou fazer mais, tá bom? Eu vou fazendo aqui. Até onde eu achar que tem que fazer, eu vou fazer. Quando chegar na parte que da franja ali que já é branca, eu não vou fazer mais descoloração ali, ok? Terminei essa, vamos para a próxima. Tira aqui, olha, costura, umas mechas bem demarcadas. Com o cabo do pente faz a primeira dobra no papel alumínio e faz a aplicação do produto, da raiz às pontas, tá bom? O cabelo dela é um cabelo natural, não é alisado, é um cabelo liso natural, então não tem muita química. É um cabelo até fácil de fazer, só que era um cabelo complicado de se fazer, porque ele tinha uma raiz natural, tinha uma franja branca, tinha uma raiz castanho natural atrás, entendeu? Com a ponta laranja, então é um cabelo difícil de fazer, de deixar uniforme, de deixar um loiro bonito, de deixar uma coisa amigável aos olhos, de deixar bonito, né? Não é qualquer pessoa que vai fazer e deixar harmonioso, vamos dizer assim. Bom, eu me esforcei ao máximo, precisei de 2 vezes para fazer o cabelo dela, porque realmente, sem uma equipe, gente, para fazer um cabelo desse, é 6 horas, tá? Bom, terminei ali, olha, e agora vou preparar aqui a tinta que eu vou usar no cabelo dela, que é o 8.31, que é um loiro claro, bege, tá aqui, olha, o tubinho da Maxton, adoro essa tinta, o cheiro dessa tinta adoro, porque nunca mudou o cheiro, tá? Desde sempre é o mesmo cheiro e eu gosto do cheiro dessa tinta. É igual a tinta da Yellow. É igual a tinta da Yellow. Não muda, não muda. Bom, na caixinha veio uma óxido de 30 volumes, mas eu vou usar essa de 20 volumes, 6%. Veio essa daqui, olha, de 30 volumes, 9% de peróxido de hidrogênio, mas eu vou usar de 20 volumes, que é 6% de peróxido de hidrogênio. Bom, misturei aqui, olha, na tinta. Misturei aqui um pouquinho, que eu vou usar essa na raiz dela primeiro, depois eu preparo mais pro comprimento. Não vou colocar corretor, tá? Não vou colocar nada de corretor, só a tinta pura mesmo. Já chegou no tom, olha. Já vou remover uns papéis aqui. Assim que chegou no fundo 8, eu comecei a remover, porque eu vou aplicar uma nuance 8. Não tem por que eu deixar clarear mais do que 8. Se eu deixasse aqui, ia para um 9, tá? Ia ficar bem mais claro. Mas eu não quero, porque senão depois não segura a cor. Então eu já vou remover. Assim que chegou no fundo 8, eu já comecei a remover aqui. E já vou correr pro lavatório para não clarear o fundo do cabelo dela demais, né? Apesar de que dessa vez eu quero clarear um pouco do fundo da raiz do cabelo dela. As pontas não, porque já tá nesse tom laranja, né? Eu quero clarear um pouco da raiz, que tá um tom mais escuro mesmo. Uma mistura de castanho, sabe? Então a raiz dela eu vou aplicar, olha, aqui, olha, na raiz, essa misturinha pra dar uma clareada nessa raiz. Então vou aplicar primeiro ali na raiz e vou deixar um pouquinho e aí sim eu vou começar a puxar pras pontas. Porque a raiz tá mais escura que as pontas. Porque quando chegou lá na parte 1, quando ela chegou pra mim a primeira vez, a raiz era natural. Então tinha uma raiz natural e uma ponta laranja, uma raiz na parte da frente branca. E essa raiz castanha natural, esses 4 dedos que tinha, que ficou mais escuro do que as pontas. Então agora eu vou dar uma clareada, já puxando também para as pontas do cabelo, olha.
o cabelo tá molhado e tudo. Não vai clarear muito dessa vez, mas o cabelo dela é uma construção também. Conforme ela vai voltando, a gente vai matizando, vai fazendo mais mechas e vai ficando perfeito, cada vez mais perfeito ele vai ficando. Bom, ela vai vir cortar também, repicar ele, eu vou gravar pra vocês o corte do cabelo dela, é um corte repicado que ela vai vir fazer. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Bom, terminei, olha, já deixei ali o tempo de pausa de mais ou menos 15 minutos, mas sempre olhando. A raiz clareou, tá? Clareou um pouco, deixou, ela ficou mais dourada a raiz, né? Um pouco mais avermelhada a raiz, vamos dizer assim. Pra combinar com as pontas, gente, porque as pontas tá nesse tom de laranja avermelhado, então eu tive que deixar a raiz um pouco mais dourada, um pouco mais clara. Não podia deixar ela no tom natural que tava, porque senão ia ficar aquela raiz escura, com mechas e uma ponta laranja, e não ia ter um degradê da cor, não ia ficar uma coisa, sabe, bonita da raiz às pontas, uniforme, vamos dizer assim. Bom, vou lavar o cabelo dela agora com um shampoozinho, vou usar uma máscara hidratante, vou usar um condicionadorzinho, uma máscara matizadora, pra poder dar uma matizada a mais, mas eu usei muito pouco agora a matização, tá? Porque eu não queria cinzentar esse cabelo, então usei uma violeta genciana bem clarinha, um creme que eu tenho, eu passei um pouquinho de vinagre, mas bem pouco. E porque o cabelo dela não ficou sensibilizado nada. Agora eu peguei, olha, tá bem lilás, ó, bem lilás. Porque eu não queria usar nada com muita violeta, porque eu não quero deixar esse cabelo acinzentado, tá? Eu quero deixar esse cabelo um tom mesmo de pastel, areia, champanhe. O cabelo dela é uma balaiagem, então, né, o cabelo dela são vários tons. Tem mais ou menos uns 3 tons aqui de loiro, porque a balaiagem é isso, é mais de 3 tons de cabelo, é uma balaiagem, né? Então o cabelo dela é uma balaiagem, vamos dizer assim. Virou uma balaiagem, né? Eu gosto muito do resultado do cabelo dela agora. Dessa vez agora, eu amei o resultado, porque ficou realmente o que eu tinha imaginado pro cabelo dela. A franja, né, tudo, ficou muito perfeito agora, eu gostei do resultado. Mas na parte 1 lá, não tinha ficado do jeito que eu imaginei, né? Eu finalizei e falei, ai, não foi isso que eu imaginei. Aí pedi pra ela voltar agora pra gente fazer mais umas mechinhas no topo e ficou perfeito. Agora, dessa vez eu gostei bastante do resultado. Ficou bem mais uniforme a cor. Vou escovar o cabelo dela, tá? Olha aqui como tá por dentro, ó. Vou escovar o cabelo dela. Já passei um protetor térmico. Vou dividir o quadrado do topo. As laterais de lateral a lateral. Bora, vou começar escovando aqui de baixo, mas não vou gravar a escova, tá? E também não pranchei o cabelo dela. O cabelo dela é liso naturalmente, tá? Então não tem alisamento, não tem nada. É um cabelo tranquilo de trabalhar, não tem químicas, né? O máximo que tinha de químicas era tinta. Então, né, uma tinta que deixou ele laranja, desbotou e deixou ele laranja. Então foi bem tranquilo, não tinha nada assim muito. O difícil é deixar uniforme, é deixar essa cor bonita que ficou agora, né? Olha, eu terminei de escovar, só falta ali o quadrado do topo. Agora sim, esse é o resultado. Amei, gente. Ficou essa balaiagem, né, dessa franja toda iluminada, com essas mechas marrom assim no meio, saindo da raiz um marrom mais escuro e chegando às pontas um marrom mais claro, né? Esse degradê. Gostei muito de trabalhar no cabelo dela. O cabelo dela foi feito com muito carinho. Amei fazer o cabelo dela, foi muito prazeroso mesmo. Porque é isso, eu amo fazer isso, gente. E se vocês me der a oportunidade de crescer aqui no YouTube, compartilhando meus vídeos, eu vou fazer valer a pena cada cabelo que eu gravar, a cada cliente que eu atender, vai ser sempre com muito carinho aqui pra vocês. Então compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, comenta o emoji pra ajudar. Minha chave Pix está no box de informação se você puder ajudar financeiramente o canal. Tô precisando, fico muito agradecido mesmo. E é isso, olha esse resultado. Você gostou? De verdade? Comenta aí pra mim. Gostou mesmo? Deixa nos comentários. É isso. Vai aparecer um banner agora pra você. Clica nesse banner que é a parte 1 desse cabelo. Se você não assistiu a parte 1, clica no banner agora, tá bom? E a gente se vê por aqui num próximo vídeo. Tchau!